Hoje vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta e você vai me responder com sinceridade. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer e mesmo assim não fez? Você sabe que precisava continuar um projeto? Você sabia que precisava parar? Você sabia que precisava se cuidar mais, não recuar e mesmo assim não fez? Eu quero que você responda com toda sinceridade. Sabia muitas vezes que precisava tomar uma decisão e mesmo assim não fez. Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres para a construção de disciplina e constância para a realização dos seus projetos. Para que você comece e sustente a sua decisão até o final e colhe os benefícios de um projeto que você começou e finalizou. E hoje vamos falar sobre o poder de continuar. Que poder é esse que você, mesmo com todos os desafios, mesmo sem vontade, faz você avançar? E esse é o tema de hoje, eu quero que você fique comigo até o final. Talvez você tenha prometido para você mesma: segunda-feira eu começo. Dessa vez eu vou fazer diferente. Agora eu vou até o fim. E alguns dias depois você já estava negociando consigo mesma: gente, eu acho que eu vou dar uma pausa, afinal eu não dormi bem. Eu vou dar uma pausa porque eu estou cansada. E você novamente negocia uma decisão já tomada e que você sabia que é a melhor decisão. Se isso já aconteceu com você, comente aqui embaixo: já aconteceu comigo. Eu quero te ouvir. E isso é mais comum do que a gente imagina e é um problema que eu acredito que é uma dor que pode atingir qualquer pessoa, ninguém está livre e atinge muitas pessoas. A maioria das pessoas hoje não está com a vida ou o projeto finalizado porque em algum momento não conseguiu sustentar. E vamos entender hoje por que isso acontece. E muitas vezes você já está tão acostumado que você não encara mais parar no meio do caminho como um problema. Você tem às vezes uma desculpa já tão convincente que você acha realmente que você é vítima e que você tem desafios que acontecem na sua vida e que te forçam a parar. Vamos entender tudo isso hoje. Existe uma coisa que eu percebo muito, tá? Em mulheres inteligentes, competentes, que já construíram muita coisa. Elas sabem que precisam cuidar mais da saúde. Elas sabem que precisam cuidar mais do corpo. Elas sabem que tem decisões no negócio que precisam ser tomadas. Elas sabem que tem conversas difíceis que ela está adiando. Ela sabe de tudo isso. E o problema nunca foi a falta de informação. Às vezes é justamente ao contrário. Você sabe tanto, você pensa tanto, você analisa tanto que começa a acreditar que vai agir logo em seguida. E não age. São tantas análises, tantas ponderações, tanta prudência e que a ação fica sempre para depois. Esse é um comportamento que eu vejo em muitas mulheres que eu acompanho. Elas não têm falta de informação, elas sabem exatamente o que precisam fazer, só que não fazem, ou começam e param. E a gente vai entender por que isso acontece. Eu quero que você anote uma frase, ou no seu caderno, ou no seu bloco de notas do celular. Anote essa frase: saber o que fazer não muda uma vida. Sustentar uma decisão muda. Saber o que fazer não muda uma vida, mas sustentar uma decisão muda. Porque informação sem decisão, gente, é só acúmulo. E eu vejo muita gente hoje cheia de informação, com um currículo inchado e com pouco resultado, porque a ação não iniciou ou a ação permanece inacabada. E agora eu quero te mostrar onde a disciplina costuma se perder. Não é quando você toma a decisão. A disciplina se perde quando é logo depois. Você toma a decisão e a disciplina se perde na hora de você sustentar a decisão tomada. Eu vou dar um exemplo aqui. Você decide que vai treinar hoje. Aí no outro dia você acorda cansada. No outro dia você se convence que teve uma noite difícil, que dormiu mal, que pode até ser verdade, tá? E aí você fala: gente, eu não vou hoje, amanhã eu compenso, afinal eu não dormi bem. E aí você coloca, outro exemplo, você coloca um limite no relacionamento, em alguém que está espaçoso com você, você coloca um limite. Mas quando começa a ficar desconfortável, quando começa a exigir de você um posicionamento que você não está acostumada, você flexibiliza. Tudo isso é parar. As pessoas sempre linkam parar a alguma atividade que mexe com o corpo. Não, parar
São ações que você decide, decisões que você toma e que você não sustenta. E aí inclui várias, inclusive se posicionar. A partir de hoje eu não permito que falem assim comigo. A partir de hoje eu não quero mais me sentir assim. E no outro dia você continua sentindo as mesmas emoções, sem colocar os limites, às vezes sendo desrespeitado, sem conseguir tomar a decisão, não, manter a decisão que você tomou e que você sabe que é melhor para você. E aí vai aparecendo muitas urgências e você vai negociando. Se em relação à empresa você tomou uma decisão, você ia sustentar, de repente aparece alguém com um problema e você se vira para resolver. E aí você vai ficando para depois, sem sustentar nada que você começou. E esse é o perigo, porque você não sente que você está desistindo. É isso que é o mais interessante, você não sente que está desistindo. Você sente apenas que você está abrindo uma exceção, porque foi uma semana difícil, aconteceu uma intercorrência, aconteceu um imprevisto, e você não vê isso como desistência. E isso é o mais sabotador, porque você não consegue enxergar. E o que você não vê, que você não tem clareza, você não muda. Você não percebe que isso é desistência. E aqui entra uma parte que para mim é muito importante. Muito importante, preste atenção. Toda vez que você promete algo para você, que você não cumpre, você está construindo com a sua própria palavra uma relação que não é de confiança. Toda vez que você cumpre para você, toda vez que você descumpre o que você acordou com você, você está construindo consigo uma relação sem confiança. Por que que isso acontece? Pense nisso. Se uma pessoa prometesse uma coisa para você 10 vezes, uma pessoa, e não cumprisse 9, você continuaria confiando nessa pessoa? E se essa pessoa for você? Você não cumpriu o que você acorda com você, começa a flexibilizar a relação de confiança que você tem em você. E você aos poucos começa a achar que você não dá conta e sua autoconfiança começa a ser minada. Olha como isso é poderoso e como isso ele é tão forte e vai entrando na nossa identidade que você começa a desconfiar se você pode confiar em si, num projeto, em estar na rede social, em sustentar lives semanais, um exemplo para quem trabalha na rede social, em sustentar uma cadência de conteúdo, em sustentar uma academia, em sustentar um horário, em sustentar uma leitura. E você começa a dizer, gente, eu acho que eu não dou conta, é melhor não fazer mais coisas, porque afinal eu não dou conta. E isso vai para a sua autoestima e as pessoas ao redor percebem que você não confia em si. Quando você chega, isso fica claro. E aí você acaba perdendo mais oportunidades. Então, a autoconfiança não é você ficar repetindo no espelho. Eu consigo, eu sou poderosa, eu sou forte. A autoconfiança é você ter evidências que você pode confiar em si. E que você, quando... E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual promessa que você faz consigo mesma que você mais negocia? Se for algo íntimo, não precisa me contar. Mas qual promessa que você faz a si que você mais negocia? Isso é muito importante você saber. E outra coisa que eu quero que você pense também, que é a segunda parte dessa conversa, que é sobre prioridade. Um dos maiores enganos é a gente achar que prioridade é o que a gente diz que é mais importante. Não. Prioridade é onde você coloca mais tempo e energia quando ninguém vê ou quando ninguém te cobra. Quer descobrir a sua verdadeira prioridade? Quer vir comigo agora descobrir? Poxa, eu quero descobrir, Karine, qual é a minha verdadeira prioridade. Você tem coragem de descobrir? Vamos fazer juntas aqui. Não me diga o que é importante para você. Eu não preciso saber disso para descobrir qual é a sua prioridade. Não me diga o que é mais importante. Me mostre onde você coloca seu tempo. Pode ser, por exemplo, no Instagram. Pode ser resolvendo problemas de terceiros. Não precisa você me falar. Basta saber e você refletir onde eu tenho colocado o meu tempo. É aí que mora a sua prioridade. Porque prioridade não é aquilo que você diz, é aquilo que você coloca a sua energia quando ninguém te cobra. Quando ninguém me cobra onde eu coloco a minha energia, essa é a sua prioridade. E você pode dizer também, minha prioridade, Karine, é crescer profissionalmente. Será? Você tem buscado isso? Tem atualizado o currículo? Tem buscado aumentar repertório com leitura, podcast, conteúdo de qualidade? Ou só dizendo que a prioridade é a carreira, que a prioridade é a família e não colocando tempo nisso? A prioridade vai ser sempre onde você coloca o seu tempo. Essa pergunta, ela te incomoda, mas vai te ajudar a você se organizar. Sabendo a sua prioridade, e a partir daí, se não é o que você gostaria, você vai começar a tomar um rumo e se organizar. E outra coisa também que eu quero propor a você. Pegue a sua agenda da semana passada e olhe todos os seus compromissos.
ali também mora a sua prioridade e ali também mora onde está a sua energia desperdiçada. Muitas vezes a gente acha que para ter avanço e crescimento tem que fazer mais coisas, mas na maioria das vezes eu vejo isso com as minhas alunas. A gente tem que abrir mão, tem que fazer renúncias, tem que escolher e deixar realmente o mais importante que está alinhado com a prioridade que você diz querer. Então, não fazer, não aceitar, renunciar é crescimento também, faz parte do crescimento. Na maioria das vezes, o crescimento exige mais a renúncia do que acréscimo. Pense nisso, pense nisso. Se uma pessoa não te conhecesse e visse a sua agenda, ela saberia qual é a sua prioridade? Ela nunca te viu, ela olha a sua agenda, ela saberia qual era a sua prioridade? Pense nisso também. E outra coisa importante, mas cara, eu faço tanta coisa, ocupação não é avanço. Você não tem noção como é corrido. Novamente, ocupação não é avanço. Muitas vezes você não vai precisar fazer mais. Você vai precisar cortar e ter coragem de escolher o que não vai entrar mais. Ter coragem de escolher o que não vai entrar mais. E começar a dizer mais nãos e a selecionar. Então, como é que eu consigo fazer tudo, Karine? A pergunta é: o que merece continuar recebendo a minha energia para que eu cresça e sustente o que é mais importante, o que eu digo que é prioridade? Essa é a sua tarefa de hoje. Identificar na sua agenda qual a sua prioridade real. E se você perceber que as suas ações não estão alinhadas com a sua prioridade, se organizar para crescer de verdade. Alinhado com o que você diz querer. E também outra coisa, eu vejo muita mulher competente também fazendo, pensa para decidir. E pense, repense, pense, repense. E muitas vezes, gente, essa prudência que você acha que é prudência é só adiamento. Chega um momento que você já tem formação suficiente, que dá para começar, que dá para fazer com os recursos que tem, mas pensa tanto, ajusta tanto, e aí, gente, isso é só adiamento, não é mais prudência. Avalie seu comportamento, suas ações, seus prazos, seus projetos. Você está adiando por falta de coragem, por achar que não está pronta? Será que é prudência ou é adiamento? Você também analisando a sua agenda, suas ações, o seu crescimento, que você avançou de quando você começou a decidir crescer até hoje, é avanço? É prudência ou é adiamento? Essa resposta só você pode te dar. Eu tô aqui para te ajudar. E a gente tá aqui, gente, já encerrando o nosso vídeo de hoje. Tem muito conteúdo nesse canal, espero que você fique aqui. E eu quero terminar esse vídeo hoje te fazendo 3 perguntas, de preferência que você anote ou no caderno ou no seu bloco de notas. A pergunta 1, se puder anotar, vai ser muito bom para você. Qual decisão você já tomou, mas continua negociando com você mesma? Por exemplo, cara, eu já tomei a decisão que eu vou mudar de emprego. Eu já tomei a decisão que eu quero ganhar mais. Tomou a decisão, viu que merece mais. E você está negociando com você o quê? Se quer ganhar mais, como é que você ganha mais? Solucionando mais problemas, sendo uma pessoa com mais repertório. O ganhar mais não vai vir de maneira espontânea, você tem que merecer isso. Então, o que é que você tem feito alinhado à decisão que você tomou de querer ganhar mais? Quero emagrecer. Você tomou a decisão de emagrecer, que ações você tem feito que te levam para esse caminho da decisão? Essa é a pergunta 1. A pergunta 2. Se alguém analisasse a sua agenda, ela diria qual é a prioridade verdadeira? Se a pessoa analisar a sua agenda hoje, ela consegue saber qual é a sua prioridade verdadeira? E a 3. Qual decisão você está adiando porque ainda está esperando ter certeza? Essas são as 3 perguntas de hoje. Agora, outra coisa muito importante, não tente resolver tudo ao mesmo tempo depois desse vídeo. Escolha uma decisão, escolha uma prioridade e sustente um dia de cada vez. Eu sei que às vezes a gente assiste um vídeo, assiste um conteúdo e a mente explode e você vê o quanto você já perdeu tempo, mas a orientação aqui, escolha uma decisão e aí sustente por um dia, pelo segundo dia, pelo terceiro dia, até sua autoconfiança aumentar e você dar conta de fazer mais coisas. Esse é o conselho que eu dou a você e dou a todas as minhas alunas que caminham comigo. E agora, uma coisa que eu quero deixar aqui antes da gente encerrar. Se você é uma mulher que quer crescer, mas quer crescer com direção, com critério, com estratégia, mantendo a constância daquilo que você acordou com você, esse canal é para você. E se inscreva no canal. Toda semana a gente tem aqui conteúdo de qualidade para falar com você, mulher que decidiu que quer crescimento constante, sem mais parar no meio do caminho.
Toda semana eu quero conversar com você. Toda semana eu quero conversar com você. E antes de sair, responde aqui nos comentários. Qual das 3 perguntas de hoje, mais mexeu com você? Decisão, prioridade ou certeza? E eu vou ler cada comentário seu. Até mais!